Nessa aula, vamos aprender a resolver sistema de equação do segundo grau pelo método da adição. Então, aqui nós temos a nossa primeira equação e a nossa segunda equação. Esse método consiste em, basicamente, você somar as duas equações, mas você só deve somar quando você perceber que você vai conseguir eliminar uma das duas variáveis, ou a variável x ou a variável y. Observe que, se você somar o x ao quadrado com o x ao quadrado, você não consegue eliminar. Mas se você somar o y ao quadrado positivo com o y ao quadrado negativo, você consegue eliminar. Então, agora é só somar as duas equações. Então, você vai obter que o x elevado ao quadrado mais o x elevado ao quadrado mais o y ao quadrado menos o y ao quadrado vai ser igual ao 25 mais o 7. Observe que o y elevado ao quadrado você vai cancelar, porque um está positivo e o outro está negativo. X ao quadrado mais o x ao quadrado vai dar o 2x elevado ao quadrado. O 25 mais o 7 vai dar o 32. Observe que o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o x elevado ao quadrado vai ser igual ao 32 sobre o 2. Então, o x elevado ao quadrado vai ser igual ao 16. Como o x está ao quadrado, você vai ter que calcular a raiz quadrada do 16. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 16. A raiz quadrada do 16 vai ser igual ao 4, então isso vai ser igual a mais ou menos o 4. Então o x aqui tem dois valores, um valor positivo e um valor negativo, o menos 4 e o 4. Observe que você encontrou o valor do x, que foram essas duas raízes, agora você deve encontrar o valor do y. Você vai substituir o valor do x ou na sua primeira equação ou na sua segunda equação. Vou pegar como exemplo aqui a nossa primeira equação. A nossa primeira equação é o x elevado ao quadrado mais o y elevado ao quadrado, isso vai ser igual ao 25. E vou substituir ali o meu primeiro valor do x, que foi o menos 4. Então, isso quer dizer que o menos 4 elevado ao quadrado mais o y elevado ao quadrado vai ser igual ao 25. O menos 4 ao quadrado vai dar o 16 mais o y ao quadrado, que vai ser igual ao 25. Passo o 16 para o segundo membro, então o y ao quadrado vai ser igual ao 25 menos o 16. O y ao quadrado vai ser igual ao 9. Como está ao quadrado, você vai ter que tirar a raiz quadrada do 9. Então, o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 9. E a raiz quadrada do 9 vai ser igual ao 3. Então, você vai ter duas raízes, como tem o sinal de mais ou menos ali, ó. O menos 3 e o 3 positivo. Vamos agora substituir o segundo valor do x, que é o valor 4. Então, vamos pegar novamente a nossa primeira equação. A nossa primeira equação é o x elevado ao quadrado mais o y ao quadrado, que é igual ao 25. Vou substituir o valor do x. O valor do x é o 4 agora, então 4 ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser igual ao 25. O 4 ao quadrado vai dar o 16 mais o y ao quadrado, que vai ser o 25. Passo o 16 para o segundo membro, então o y ao quadrado vai ser o 25 menos o 16. O y ao quadrado vai ser igual ao 9. Vou ter que tirar agora a raiz quadrada do 9, então o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada do 9. A raiz quadrada do 9 é igual ao 3. Como tem o sinal de mais ou menos, então você vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa, o menos 3 e o 3. Então isso quer dizer que quando o x for igual ao 4, o valor do y foi o menos 3 e o 3. Agora é só montar o seu conjunto solução. Então o conjunto solução vai ser igual. Ele é formado pelos pares ordenados x e y, sempre nessa ordem. Então, quando o x ali foi o menos 4, o valor do y foi o menos 3 e o 3. Então, você tem que formar esses dois pares ordenados. Quando o x foi o menos 4, o y deu menos 3. E quando o x também foi o menos 4, o y deu o 3. Agora, você vai substituir o outro valor do x. Quando o x foi o 4, o valor do y foi o menos 3 e deu 3. Então, agora você vai montar esses outros dois pares ordenados. Então, quando o x foi o 4, o valor do y foi o menos 3. E quando o x foi o 4 novamente, o valor do y ali deu o 3. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos agora para a nossa letra B. Observe que aqui nós temos a nossa primeira equação e a nossa segunda equação. Você agora vai tentar somar as duas equações para tentar eliminar uma das duas variáveis. Se você somar o x ao quadrado com o x elevado a 1, você não consegue eliminar. Então, vamos tentar eliminar a nossa variável y. Só que aqui eu tenho 2y e aqui eu tenho 2y positivo. Se você somar, vai dar o 4y, então você não consegue eliminar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o MMC entre os coeficientes da variável y. Então, vai ficar assim, ó. O MMC
entre o 2 e o 2. O MMC entre o 2 e o 2 vai dar o próprio 2. E agora o que você vai fazer? Você vai multiplicar tanto a primeira equação quanto a segunda equação por um número, desde que quando você multiplique, o coeficiente da variável y seja igual ao MMC. E quem é o MMC? O MMC é o 2. Então, se você multiplicar a sua primeira equação por 1, o coeficiente da variável y vai ser igual ao MMC. Se você multiplicar a sua segunda equação também por 1, o coeficiente da variável y também vai ser igual ao MMC. Só que tem um probleminha, se você somar ali, ó, vai dar o 4y. Então, o que você deve fazer? Você deve colocar o sinal de menos, ou no 1 de cima, ou no 1 de baixo. Como exemplo, eu vou colocar nesse 1 aqui em cima. Então, eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 1, e a minha segunda equação eu vou multiplicar por 1. Então, o novo sistema será esse aqui. Multiplicando a primeira equação por menos 1, então, menos o x elevado ao quadrado, menos o 2y, vai ser igual ao menos 42. Multiplicando a segunda equação por 1, então o x mais o 2y será igual ao 12. E agora você deve somar as duas equações. Então, somando, vamos obter o seguinte. Menos o x elevado ao quadrado mais o x menos o 2y mais o 2y. Isso vai ser igual ao menos 42 mais o 12. Observe que o menos 2y com mais 2y você consegue cancelar, ó. Então, você vai anular esses dois. E agora é só anotar ali o que restou. Então, menos o x elevado ao quadrado mais o x vai ser igual ao menos 30. Passo o 30 para o primeiro membro. Então, menos o x elevado ao quadrado mais o x mais o 30. Isso vai ser igual a zero. Observe que você caiu em uma equação do segundo grau. Então, você vai fazer delta e bhaskara. O valor de A é igual a menos 1. O valor de B é igual a 1. E o valor de C é igual a 30. A fórmula do delta é igual a b elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, o delta ele vai ser igual. O valor do B é 1, 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é o 30. Então, o delta vai ser igual. O 1 ao quadrado vai dar o próprio 1, menos com menos vai dar o mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 30 vai dar o 120. Então, o delta vai ser igual ao 121. Fez o delta, agora você vai fazer o bhaskara na variável x. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, sobre 2 vezes o valor do a. Então, o x ele vai ser igual. O valor do b é 1, então vai ficar o menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do 121, sobre 2 vezes o valor do a. O valor do a é o menos 1, então vai ficar 2 vezes o menos 1. Então, isso quer dizer que o x ele vai ser igual ao menos 1, mais ou menos. A raiz quadrada do 121 é igual a 11 sobre o menos 2. Como você tem dois sinais ali, você vai ter duas raízes. Uma você vai somar, a outra você vai subtrair. Menos 1 mais o 11 vai dar igual ao 10. O 10 sobre o menos 2. E 10 sobre menos 2 vai dar o menos 5. Menos 1 com menos 11 vai dar o menos 12. Sobre o menos 2 faz o jogo de sinal, então vai dar o 6 positivo. Então, esses são os dois valores do x. A primeira raiz é o menos 5 e a segunda raiz é o 6. Encontrou o valor do x, agora você deve encontrar o valor do y. Eu vou substituir aqui na minha segunda equação. Então, na minha segunda equação, eu tenho que o x mais o 2y é igual ao 12. Agora é só substituir o primeiro valor do x. Então, substituindo, vamos obter menos o 5 mais o 2y é igual ao 12. Então, o 2y vai ser igual ao 12 mais o 5. O 2y vai ser igual ao 17, então o y vai ser igual ao 17 sobre o 2. Então, quando o x foi o menos 5, o y foi o 17 sobre 2. Agora, eu vou substituir o segundo valor do x, que é igual ao 6. Então, eu vou anotar novamente aqui a minha segunda equação. O x mais o 2y é igual ao 12. Vou substituir o segundo valor ali do x. Então, o 6 mais o 2y é igual ao 12. Então, 2y vai ser igual ao 12 menos o 6. O 2y vai ser igual ao 6. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y vai ser igual ao 6 sobre o 2, que vai ser igual ao 3. Agora é só montar o nosso conjunto de solução. Então, quando o x deu menos 5, o valor do y deu quanto? 17 sobre 2. Quando o x deu 6, o valor do y deu o 3. Então, o nosso conjunto de solução vai ser igual ali, ó, ao nosso par ordenado x e y. O x foi o menos 5, o valor do y foi o 17 sobre 2. E quando o x foi o 6, o valor do y foi igual a 3,
Então, esse aí foi o nosso conjunto solução. Vamos agora para a nossa letra C. Observe que se você somar ali, ó, o 9x ao quadrado com o 4x ao quadrado, você não consegue eliminar. Se você somar o 2y ao quadrado com o menos 3y ao quadrado, também você não consegue eliminar. Você vai escolher agora uma das variáveis para você eliminar. Vou escolher como exemplo a minha variável y. E agora você vai fazer o quê? Você deve calcular o MMC entre os coeficientes ali dessa variável. Então, você vai fazer ali, ó, o MMC entre quanto? Entre o 2 e o 3. O MMC entre 2 e o 3 é igual ao 6. E agora você deve multiplicar tanto a sua primeira equação quanto a sua segunda equação por um número, desde que quando você multiplique, o coeficiente da variável y seja igual ao MMC. Então, eu devo multiplicar a minha primeira equação ali por 3 e a minha segunda equação por 2. Observe que eu não preciso colocar o sinal de menos nem no 2 nem no 3, porque aqui eu já tenho um sinal de menos e aqui eu já tenho um sinal de mais. Os sinais são opostos, então quando eu somar, uma vai eliminar a outra. Então, o novo sistema será esse aqui, ó. Multiplicando ali a minha primeira equação por 3, então 3 vezes o 9 vai dar o 27x elevado ao quadrado. 3 vezes o 2 vai dar o 6y elevado ao quadrado. E o 3 vezes o 17 vai dar o 51. Agora eu vou multiplicar a minha segunda equação por 2. 2 vezes o 4 vai dar o 8x elevado ao quadrado. 2 vezes o 3 vai dar o 6, como tem o menos, então menos 6y ao quadrado. E 2 vezes o menos 8 vai dar o menos 16, então menos o 16. Agora é só somar ali as duas equações, então vai ficar assim, ó. O 27x elevado ao quadrado mais o 8x elevado ao quadrado mais o 6y elevado ao quadrado menos o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 51 menos o 16. Esse 6y elevado ao quadrado com menos 6y, você vai fazer o cancelamento. E vai sobrar o que ali, ó? O 27x ao quadrado mais o 8x elevado ao quadrado, isso vai ser igual ao 35x elevado ao quadrado, que vai ser igual. O 51 menos o 16 vai dar o 35. O 35 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x elevado ao quadrado vai ser igual ao 35 sobre o 35. Então, o x elevado ao quadrado vai ser igual a 1. Agora, você vai calcular a raiz quadrada do 1. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 1, que vai ser igual a mais ou menos 1. Então, você teve duas raízes, uma positiva e uma negativa, o menos 1 e 1. Então, esses são os dois valores ali do x. Como você encontrou o valor do x, agora você vai substituir ou na sua primeira equação ou na sua segunda equação para você poder encontrar o valor do y. Eu vou pegar ali como exemplo a minha primeira equação. Então, aqui, ó, a minha primeira equação é o 27x elevado ao quadrado mais o 6y elevado ao quadrado, que vai ser igual ao 51. E vou substituir ali o primeiro valor do x. O primeiro valor do x foi quanto ali? Foi o menos 1. Então, vai ficar o 27 vezes o menos 1 elevado ao quadrado, mais o 6y elevado ao quadrado. Isso vai ser igual ao 51. Então, vai ficar aqui o 27 vezes o menos 1 elevado ao quadrado vai dar o 1, mais o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 51. Então, o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 51 menos o 27. O 6y elevado ao quadrado vai ser igual, essa diferença vai dar o 24. Então, o y elevado ao quadrado vai ser igual ao 24 sobre o 6. O y elevado ao quadrado vai ser igual ao 4. Agora, você vai ter que calcular a raiz quadrada do 4. Então, o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada do 4 é igual a 2. Como tem o sinal de mais ou menos, então, menos 2 e o 2 ali positivo. Agora, você vai substituir o segundo valor do x, que é o x igual a 1. Então, você vai anotar novamente ali a sua primeira equação, que é essa aqui, ó. O 27x elevado ao quadrado mais o 6y elevado ao quadrado é igual ao 51. Substituindo o segundo valor do x, então, o 27 vezes o 1 elevado ao quadrado mais o 6y ao quadrado é igual ao 51. Então, o 27 vezes o 1 mais o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 51. 27 vezes o 1 vai dar o próprio 27, passa para o outro lado. Então, o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 51 menos o 27. O 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 24. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, o y elevado ao quadrado vai ser igual ao 24 sobre o 6. Então, o y elevado ao quadrado vai ser igual ao 4.
Como está elevado ao quadrado, você vai tirar a raiz quadrada. Então, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada do 4 é o 2, como tem o sinal de mais ou menos, então menos 2 e o 2. Então, esses aí são os valores ali do nosso y. Observe que quando o x foi o menos 1, o valor do y deu menos 2 e o 2. E quando o x foi igual a 1, o valor do y deu menos 2 e o 2 também. Então, agora é só montar o nosso conjunto de solução, formado pelos pares ordenados x e y. Então, quando o x foi o menos 1, o valor do y deu o menos 2 e o 2. Então, x menos 1, o valor do y deu menos 2. E, novamente, quando o x foi o menos 1, o valor do y deu o 2. E agora, quando o x foi o 1, o valor do y deu menos 2 e o 2. Então, novamente ali, ó, quando o x foi igual a 1, o valor do y deu menos 2. E quando o x foi igual a 1, o valor do y ali deu o 2. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos agora para o nosso último exemplo, que é a nossa letra D. Você vai tentar somar as variáveis ali para ver se consegue eliminar. Se você somar o 3x ao quadrado com o 2x, você não consegue eliminar. Observe que vai ficar ali complicado, porque um tem expoente 2 e o outro tem expoente 1. Então, vamos tentar eliminar a nossa variável y. E para eliminar ali, você vai ter que fazer o MMC entre os coeficientes, porque ali você tem um que é 3 e o outro que é 2. Se você somar, não elimina. Calculando ali o MMC entre os coeficientes da variável y, então vai ser o MMC entre 3 e o 2. O MMC entre 3 e 2 vai ser o próprio 6. Então, agora você vai tentar multiplicar tanto a sua primeira equação quanto a sua segunda equação por um número, desde que quando você multiplica, os coeficientes da variável y seja igual ao MMC. Então, a sua primeira equação ali você deve multiplicar por quanto? Deve multiplicar por 2. E a segunda equação por 3. Só que se você multiplicar por 2 e por 3, esse coeficiente aqui vai ser igual ao 6. E o coeficiente aqui da segunda equação também vai ser igual ao 6. Só que um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo para você conseguir eliminar. Então, você coloca o sinal de menos ou no 2 ou no 3. Vou colocar como exemplo aqui no 2. Então, o novo sistema será esse aqui, ó. Multiplicando a minha primeira equação por menos 2, então vamos obter menos o 6x elevado ao quadrado, menos o 6y elevado ao quadrado vai ser igual a menos 18. E multiplicando a segunda equação por 3, vai ficar o 6x mais o 6y ao quadrado. Isso vai ser igual ao 18 positivo. Agora é só somar as duas equações. Então, somando ali, ó, menos o 6x elevado ao quadrado, mais o 6x, menos o 6y elevado ao quadrado, mais o 6y, isso vai ser igual ao menos 18 mais o 18. Observe que o 6y elevado ao quadrado, você vai cancelar ali, ó, esses dois. Vai sobrar o menos 6x elevado ao quadrado, mais o 6x, e no segundo membro, menos 18 mais o 18 vai ser igual ao zero. Essa equação agora do segundo grau você pode fazer por delta e bhaskara ou colocando o x em evidência. Eu vou resolver colocando o x em evidência, então vai ficar assim, ó, o x vezes ali o menos 6x mais o 6 é igual a zero. Aqui agora você tem o produto de dois números e está dando zero. Então isso quer dizer que ou o primeiro número é zero ou o segundo número é zero. Então o x ele é igual a zero ou o menos 6x mais o 6 vai ser igual a zero. Observe que a primeira raiz você já encontrou que foi o x igual a zero. A segunda raiz você vai encontrar resolvendo essa equação do primeiro grau. Então, menos o 6x vai ser igual ao menos 6. Multiplica por menos 1 porque a variável está negativa. O 6x vai ser igual ao 6. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual ao 6 sobre o 6, que vai ser igual a 1. Então, a nossa segunda raiz ali foi o x igual a quanto? O x igual a 1. Agora, é só substituir ou na sua primeira equação ou na sua segunda equação para você encontrar ali a sua variável y. Como exemplo ali, eu vou pegar a minha segunda equação. Então, na minha segunda equação, eu tenho o seguinte. Eu tenho o quê? O 6x mais o 6y elevado ao quadrado é igual ao 18. Eu vou substituir agora o primeiro valor do x. O primeiro valor do x foi o zero. Então, o 6 vezes o zero mais o 6y elevado ao quadrado é igual ao 18. O 6 vezes o zero vai dar o zero. Então, o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 18. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y elevado ao quadrado vai ser igual ao 18 sobre o 6. E o 18 sobre 6 é igual ao 3. Então, y elevado ao quadrado vai ser igual ao 3. Como está elevado ao quadrado, você vai ter que tirar a raiz quadrada do 3. Então, o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 3.
Observe que você tem dois sinais, o sinal de mais e o sinal de menos. Então, uma raiz vai ser menos raiz de 3 e a outra raiz vai ser o raiz de 3. Observe que você encontrou esses valores do y para o x igual a zero. Agora você vai ter que substituir o x igual a 1. Anotando a nossa segunda equação, vamos obter o 6x mais o 6y elevado ao quadrado, que vai ser igual ao 18. Observe que o valor do x é 1, então vai ficar 6 vezes o 1 mais o 6y elevado ao quadrado, isso é igual ao 18. Passa o 6 para o segundo membro, então vai ficar o 6y elevado ao quadrado, vai ser igual o 18 menos o 6. Então, o 6y elevado ao quadrado vai ser igual ao 12. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y elevado ao quadrado vai ser o 12 dividido por 6. Então, o y elevado ao quadrado vai ser igual ao 2. Só que o y está elevado ao quadrado, então você vai ter que tirar a raiz quadrada do 2. Então, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada do 2. Como tem o sinal de mais ou menos, então uma raiz vai ser menos raiz de 2 e a outra raiz vai ser a raiz de 2. Agora é só montar o nosso conjunto de solução. Observe o seguinte, que quando o x foi o zero, o valor do y deu quanto? O valor do y deu menos raiz de 3 e o raiz de 3. E quando o x deu 1, o valor do y deu menos raiz de 2 e o raiz de 2. Então, o nosso conjunto de solução é esse aqui, ó, montando os nossos pares ordenados. O x igual a 0, o valor do y deu o menos raiz de 3, menos raiz de 3. E quando o x foi o 0 novamente, o valor do y deu o raiz de 3. E quando o x foi igual a 1, o valor do y deu menos raiz de 2, que foi esse valor aqui, ó. E quando o x foi igual ao 1, o valor do y também deu quanto? Também deu o raiz de 2 positivo, que foi esse valor aqui, ó. Pronto, então esse aqui é o nosso conjunto solução.